Saudações, professoras do Hall do Berço! Como estão vocês? Tudo bem? Olha, estamos aqui para começar o primeiro trimestre de 2023. Não é algo tão bom e tão interessante? O nosso ministério que envolve já os pequeninos desde a tenra idade. Nesse trimestre nós temos 3 histórias muito importantes, como já é do nosso conhecimento, não é? E aqui, olha, eu já estou no cenário que faz parte da primeira história. Vai falar de Jesus, Jesus como o ajudante. Eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês da história de Jesus e também dos incentivos que nós podemos utilizar a partir dessa história, ok? Primeiro, temos aqui, olha, a casa de Jesus. Estão vendo? Pode ser feita com uma estrutura semelhante a essa ou a que você tenha na sua igreja. Até pode ser uma barraca, sabe daquelas de acampamento que as nossas crianças usam nos aventureiros, nos desbravadores, os jovens, você pode pegar emprestado, né? Não tem problema nenhum. O importante é que tenha um espaço que as crianças visualizem e também ajudem a construir o que Jesus fazia dentro de casa, como ele ajudava o papai e a mamãe. Olhem só, aqui nós temos a sugestão. Dentro da casa de Jesus estão ali os móveis de madeira, porque Jesus ajudava o seu pai na carpintaria, o seu pai José, como a gente sabe. Aqui no cantinho nós temos uns tapetinhos e umas almofadas que podem representar o lugar onde Jesus e a sua família dormiam. O espaço do papai, o espaço da mamãe e também o espaço do menino Jesus. Como é que você pode também desenvolver? Olha, o cantinho em que Jesus dormia pode ser vivenciado pelas nossas crianças. Cada criança do Hall do Berço pode vir, usar um tapetinho que você pode ter na sua classe com qualquer material. Se houver um espaço grande e adequado, as crianças podem entrar na casa de Jesus, não é? Também fazerem como Jesus fazia, esticarem o seu tapetinho e deitarem sobre o tapetinho. Assim Jesus fazia. E um ensinamento importante é, depois que levantava, Jesus arrumava a sua cama. Então as crianças também aprenderão a dobrar o tapete, enrolar e colocar num recipiente que a sua classe pode ter. Cada criança pode ter o seu tapete. E trabalharmos com elas, então, o ensinamento de como dormia Jesus e como Jesus cuidava da sua caminha e das coisas do seu lar. Na carpintaria, olha só, temos Jesus ajudando José na carpintaria e nós temos alguns objetos que podemos usar, bem fáceis de encontrar. Alguns podem ser, olha, encontrados em lojas de brinquedos, e podem ser usados como incentivos. O que sugerimos a vocês é que os incentivos de presença, por exemplo, tenham relação com a própria história, porque assim a gente consegue trabalhar um processo de ensinamento que fica muito mais apreendido pela criança nessa fase que ela está bem pequenininha, começando a aprender sobre as histórias bíblicas. Então Jesus na carpintaria usava as ferramentas com o papai José. E nós podemos então cantar com as crianças, por exemplo, quem chegou à igreja aqui foi Maria, quem chegou à igreja aqui foi Maria. E Maria então com a sua ferramentinha vai colocar na caixa de ferramentas que fazia parte da carpintaria de Jesus. E assim os meninos e as meninas ao chegarem recebem as ferramentas e vêm até a frente da classe, em frente à casa de Jesus, ou quem sabe o professor pode passar também a caixinha de ferramentas e a criança vai colocando dentro, não é? Aqui da caixinha. Outro incentivo? Sim. Antes disso, olha aqui, ó, este aqui mesmo, adquirido numa loja de brinquedos por um preço bem acessível e vocês podem fazer
né? A montagem do kit das ferramentas. É a mesma ferramenta ali da caixinha. Outro incentivo que pode ser utilizado, também relacionado à carpintaria de Jesus, ó, as crianças podem chegar, receber um capacete como este, não é? Que é um capacete de proteção, algo mais dos nossos tempos, mas que vão fazer com que elas compreendam que Jesus era o ajudante. Este aqui, olha, também comprado numa loja de brinquedos, é um cinto de ferramentas que o professor, né, a professora pode colocar em si e as ferramentas serão entregues às crianças e cantando a mesma musiquinha. Quem chegou à igreja aqui ou quem chegou à classe aqui, não tem problema. Então as crianças vão recebendo as ferramentas conforme forem chegando e vão colocando bem no cinto de ferramentas e a professora vai passando entre elas e elas vão contribuindo para preencher o cinto de ferramentas. Uma ação muito participativa, ativa das crianças na classe do Hall do Berço. Uma outra sugestão de incentivo. Você pode ter também, olha, uma caixinha de ferramentas como esta aqui, que também encontramos com facilidade. Ela está vazia, as crianças da mesma maneira receberão as suas ferramentinhas e também colocarão dentro da caixinha. Prático, fácil e também com preço bastante acessível. Para representar a família de Jesus, você pode ter bonecos. Ali nós temos Maria, aqui nós temos José, aqui nós temos o menino Jesus. Ou você pode caracterizar também as próprias crianças com as roupinhas que podem ser feitas, ó, costuradas no tamaninho delas para que elas sejam caracterizadas como os personagens da história. A mamãe, o papai e o menino Jesus. Quando nós falamos que Jesus era ajudante do papai José na carpintaria e ele trabalhava com madeira, pelo fato das crianças do hall serem bastante pequenininhas ainda, elas não têm a compreensão de como é que um pedaço de madeira, por exemplo, pode se tornar num móvel, né? Nós mostramos a casa de Jesus já com os móveis feitos, prontos. Então nós podemos ter os utensílios para mostrar a elas uma caixinha, uma cadeira, enfim, utensílios que vão fazer com que as crianças compreendam que um pedaço de madeira era transformado num móvel que compunha a casa de Jesus. Um outro ponto importante para essa lição é o momento em que Jesus e a sua família se reuniam para receber o sábado. Nós temos aqui, deixa eu chegar a mamãe para cá, vamos chegar o papai para lá, o Jesus um pouquinho mais para dentro da casa, isso. E aqui vocês estão vendo, olha, uma toalhinha e ali os utensílios. Nós vamos ensinar para as crianças que Jesus recebia um sábado dentro da sua casa. Esta toalhinha, ela pode ser utilizada para forrar a mesa, porque era a toalhinha que Maria usava na casa ao receber o sábado. Aqueles utensílios eram os utensílios que a família de Jesus usava somente no dia de sábado. E assim nós vamos contribuir para que as nossas crianças compreendam que o dia de sábado era recebido na família de Jesus de uma maneira diferente de todos os outros dias. E Jesus ajudava a sua família no recebimento do sábado. Como é que Jesus ajudava? Jesus separava a sua roupinha, por exemplo. E olha aqui o que nós temos. Jesus separava a sua roupinha do sábado, toda diferente do que ele usava durante a semana. Cada criança pode ter um cabide
em que terá o incentivo também para preparar a sua roupinha para o dia do sábado. A sua camisa, o seu vestidinho, dependendo aí se for menino, se for menina, e assim nós podemos contribuir também para que eles aprendam a diferença e a importância do sábado como dia do Senhor. Ao final do trimestre, os cabides podem ser entregues para eles como lembranças. Os cabides pequenininhos, né, que estão bem coerentes com o tamanho deles, ou mesmo um outro cabide decorado que nós queiramos fazer. Os papais e as mamães. Esta aqui é uma luvinha com a família. E podemos dizer que é a família de Jesus. Jesus também tinha irmãos, né? E aqui nós temos uma luvinha com o papai, com a mamãe, com alguns irmãos, e a gente pode cantar com as crianças que a família de Jesus era feliz porque Deus estava com eles. E a gente pode usar as luvinhas com as crianças, cada criança pode ter a sua luvinha, ou mesmo o professor ter a sua luva e contribuir para que as crianças aprendam. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar. E assim o cântico da família também é trazido para dentro do contexto da história de Jesus como ajudante. Para concluir esta primeira lição, eu quero apresentar para vocês aqui mais duas coisinhas. Este aqui é um carrinho que nós usamos com as crianças. Cada uma delas vem até o carrinho, pega a vassourinha, a pazinha, enfim, o que eles quiserem, e eles usam o carrinho pela sala, vão passeando pela sala e usando os utensílios de limpeza e cantando que Jesus era o ajudante no seu lar. E eles gostam muito desse momento que também é ativo e participativo. Outra ferramenta são as ovelhinhas. As ovelhinhas, porque Jesus também ajudava a cuidar dos animais. E aqui um cajado, que foi feito com um caninho PVC, não é? Bem do tamanho também das crianças do hall do berço, que elas também podem utilizar para representar Jesus, que ajudava também a sua família a cuidar dos animais. Assim, nós temos ferramentas sugestivas para que a história de Jesus como ajudante seja contada para as crianças do hall, de maneira que elas possam vivenciar, que elas possam experimentar, que elas possam sentir, tocar, cheirar, se alimentar até, no momento em que a gente trabalhar a importância do sábado, podemos trazer algumas frutinhas para que elas também aprendam que a alimentação do sábado é uma alimentação diferente e assim vamos contribuir para que elas também compreendam que assim como Jesus ajudava a sua família, elas também podem ser ajudantes, mesmo sendo ainda pequenininhas. Vamos agora à segunda história, vamos falar de Zaqueu. Então, amigas professoras, temos a nossa segunda história do primeiro trimestre de 2023. Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu que subiu numa árvore, não é? Para esconder-se de Jesus e para ver o que ia acontecer ali enquanto a multidão estava seguindo o mestre. Qual é a sugestão então que nós temos aqui? É importante que nós tenhamos uma árvore, ok? Onde Zaqueu ficará escondido, né, de Jesus. Jesus então encontra Zaqueu, Jesus vem por entre a multidão, olha para a árvore, ok? Você pode ter, não é? Um boneco que represente Jesus, pode ser uma criança também, já com uma roupinha de Jesus para que ela venha e encontre Zaqueu. Esta árvore aqui, ela é feita com as folhagens, olha, recortadas em feltro. Pode ser EVA, pode ser papel, pode ser o material que você tiver, não tem problema nenhum. Aqui embaixo, ela está presa, toda a folhagem está presa no guarda-chuva. Estão vendo aqui? É um guarda-chuva, olha. E a folhagem, então, recortada, sobreposta no guarda-chuva. Aqui no tronco, nós temos o TNT,
que está envolvendo uma escada, porque as crianças também, assim como elas podem representar Jesus, que encontrou Zaqueu, também podem representar Zaqueu, que subiu a escada e se escondeu de Jesus. A gente sabe que Zaqueu não queria ser encontrado. Então nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade dos bonecos, para que a história seja contada, e os bonecos podem ser, passados entre as crianças e fazer com que uma delas venha e traga e coloque o Zaqueu na árvore, o Jesus o encontre, e assim sucessivamente. Ou nós podemos fazer a história vivenciada com as próprias crianças, certo? A árvore, então, o guarda-chuva e a escada. Jesus encontra Zaqueu e se convida para ir até a casa de Zaqueu para poder cear com ele. Não é essa a história? Ali, então, olha, deste outro lado, vou colocar o Jesus aqui e vou mostrar, então, o outro Jesus. Aqui, então, deste lado, nós temos Jesus já na casa de Zaqueu. Percebam que a casa do personagem é a mesma casa que nós usamos na primeira história, na casa de Jesus e os seus pais, quando nós trabalhamos a história de que Jesus era ajudante no seu lar. Aqui, o que nós fizemos? Retiramos os tapetinhos, certo? Que representavam o momento em que Jesus descansava com a sua família em casa, e nós acrescentamos alguns elementos que representam um pouco mais da condição social de Zaqueu. Diferentemente da família de Jesus, Zaqueu era um homem que tinha posses, era o cobrador de impostos. Então a gente pode ter algum tipo de ferramentas, de elementos que vão representar isso dentro da casa de Zaqueu. Os móveis, os utensílios podem ser os mesmos. Você também pode ter, quem sabe, olha, uma outra mesa, a depender do número de crianças que você tenha na sua classe e a condição para isso. Pode ser uma mesa maior, onde os utensílios também serão diferentes. Percebam que a gente traz aqui, algo no dourado que vai representar a riqueza daquele homem que era abastado, que era rico, Zaqueu. Então, os bonecos aqui, ó, Jesus e Zaqueu, podem ser trazidos para mais próximos da mesa, certo? Para o momento em que eles cearam juntos. Também as crianças podem ser vestidas com roupas de Jesus e roupas de Zaqueu e comporem o cenário. Pode fazer como você acreditar melhor. Para que elas sejam, olha, caracterizadas, percebam, nós temos a sugestão também, assim como Jesus, a roupinha, então, dos tempos bíblicos, assim como Jesus para a primeira história, então uma roupinha que represente Zaqueu e uma roupinha que represente Jesus. Uma outra sugestão para essa história, que pode ser uma sugestão, inclusive, para incentivo de presença, pode ser uma outra árvore. Não precisa ser uma árvore grande como esta. Se você tiver uma árvore que possa utilizar para representar a árvore onde Zaqueu se escondeu de Jesus, pode ser uma árvore, esta aqui é feita em feltro, também pode ser feita de outro material, de EVA, de papel. Aqui, olha, você pode ter a folhagem da árvore que servirá como incentivo de presença. Então, as crianças, ao chegarem, vão receber as suas folhinhas, por exemplo, e quem chegou à igreja aqui, não é? E a árvore elas vão colocando e vão compondo aqui a copa de toda a árvore. Ao contar a história, você pode ter uns bonecos menores para compor aqui o cenário. Zaqueu posto sobre a árvore e o Jesus aqui chamando por ele, certo? Olha só aqui, um outro elemento que você pode ter. Zaqueu era o cobrador de impostos. Então, aqui você pode ter uma sacolinha com algumas moedinhas. Tem umas moedinhas aqui. Moedinhas, notinhas, não é? Os dinheirinhos que vão representar Zaqueu ali entre aqueles que faziam parte da sociedade, recebendo dinheiro,
Então Zaqueu guardava o seu dinheirinho e por isso ele era rico, porque ele também, a gente sabe, não é? Cobrava os impostos além do que deveria. E as crianças também podem receber os dinheirinhos, as moedinhas, servir também como incentivo de presença. Olha só, além dessas moedinhas e desses dinheirinhos, também existem esses aqui, que vocês devem conhecer, que são feitos de chocolate, ok? Mas as crianças nem sabem, né? Então são as moedas que as crianças podem receber e também quem chegou à igreja aqui vai colocando as moedinhas, ok? Uma criança ou a própria professora pode ir passando entre as crianças e as moedinhas vão sendo postas na sacolinha do Zaqueu, o cobrador de impostos. Também pode haver uma sacolinha individual. Cada criança também pode ter a sua, trazer e colocar sobre a mesa, quem sabe, com as suas moedinhas, com os dinheirinhos, com aquilo que a professora puder utilizar e quiser utilizar como incentivo para que elas cantem no momento em que chegarem à classe da escola sabatina. Repito, como disse na primeira história, que os nossos incentivos, eles são trabalhados todos relacionados à história daquele mês, para que haja conexão e melhor apreensão do que a história bíblica tem para ensinar. Esta segunda história, então, Zaqueu se encontra com Jesus e vem e traz Jesus à sua casa para que ambos, então, se encontrem e ceiem juntos. Vamos agora à terceira e última história deste trimestre. Amigas professoras, chegamos então ao momento da terceira história, certo? Deste trimestre. Agora, olha, é Jesus sendo acompanhado pela multidão na entrada de Jerusalém. Olha só o que temos aqui de sugestão. A mesma árvore que nós utilizamos para a história de Zaqueu pode ser utilizada para compor este cenário com a entrada de Jesus em Jerusalém. A multidão, olha aqui, ó, temos os bonecos com um pouco mais de quantidade, né, para dar representatividade de mais pessoas. Cada bonequinho tem então uma folhagem nas suas mãos ou perto de si, que é o momento em que a multidão saúda Jesus ao entrar em Jerusalém, certo? Uma outra ferramenta, um outro recurso que você pode usar são bonequinhos mesmo, plásticos, que você vai fazer uma roupinha com um pedacinho de tecido e vai fazer com que eles formem a multidão. Cada criança pode ter o seu bonequinho, pode trazer a um cenário, certo? Cada criança também pode ter o bonequinho e ser utilizado para incentivo também de presença, como sugerimos para as outras lições. É importante, se estamos falando de multidão, então que haja uma quantidadezinha considerável, justamente para que eles tenham, né, para que as crianças tenham a ideia de que eram muitas pessoas. Assim como nas outras lições, as crianças também podem compor a multidão. Uma criança, um menino, pode ser caracterizado como Jesus e as outras crianças podem ser caracterizadas como as pessoas que estavam acompanhando Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, como sugestão também, olha, é o burrinho, né? O jumentinho que Jesus utilizou para a entrada triunfal em Jerusalém. Nós temos aqui essa sugestão que é pronto, é um brinquedo, né, um cavalinho, ele tem a selinha, vou tirar aqui o Jesus, tá? Para que vocês vejam bem, olha, ele tem a sela, ele é de um tamanho adequado e é reforçado para que as crianças do hall, se quiserem utilizar, você fazer uma vivência, você pode fazer com que elas sentem, experimentem, ok? Ele tem um balancinho, então para que as crianças tenham essa experiência de como foi, né, o movimento de Jesus entrando em Jerusalém. Pode fazer isso. Uma outra sugestão, vou trazer aqui para vocês, ó. Uma outra sugestão é esta aqui. Deixa eu virar aqui que fica melhor para vocês verem. Olha, aqui é um MDF, ok? Uma arte, né? Um computador mesmo, uma imagem de computador do próprio Google você pode usar. É bom que tenha uma resolução
é interessante porque senão você não tem uma imagem boa, mas você tem aqui, ó, o burrinho, ele está numa placa de MDF, aqui é um carrinho, certo? Então você tem, ó, deste lado, vou virar aqui para que você veja e já vou mostrar melhor a parte interna. Olha, então você tem os dois lados aqui do jumentinho. Aqui dentro, um banquinho, ok? Como se fosse um trenó, né? Você deve estar ouvindo aí, ó, o barulho das rodinhas, ok? Para que ele faça o movimento. Então também, uma criança caracterizada de Jesus pode sentar aqui e esta ferramenta, o jumentinho, é levado pela sala. E as outras crianças vão acompanhando, caracterizadas, certo? Com as roupinhas bíblicas. As meninas, olha, podem colocar um lencinho, né, na cabeça, simbolizando o véu. Vários desses você pode ter na sua sala. E as crianças vão ao lado, então, segurando as ramagens, acompanhando Jesus. Uma outra opção que você tem é fazer o cavalinho do cabo de vassoura, certo? Fazer a cara do cavalinho, colocar aqui, ó, do jumentinho. Também pode ser tirado de uma imagem pronta, pode ser feito de EVA, certo? E a criança, então, o que vai fazer? Ela vai subir no cavalinho e ela vai, então, com as outras crianças fazendo toda a cena da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que é importante? É importante que as crianças sejam, como em todas as outras histórias, que elas sejam participativas. Então, se os bonecos não forem utilizados, se as próprias crianças forem aquelas que vão compor a multidão, então que os elementos das folhagens sejam entregues para as crianças, para que elas façam o movimento de saudar Jesus enquanto a história vai sendo vivenciada e vai sendo contada. Assim, nós temos um trimestre rico, em que uma história, contribui com a outra, os recursos que utilizamos em uma pode ser utilizado nas outras e nós temos a condição de ensinar não somente de maneira teórica, mas de maneira muito prática e vivencial aquilo que a palavra de Deus tem para o primeiro trimestre de 2023 para o Hall do Berço. O meu desejo é que a bênção do Senhor esteja com você, professora desta classe que é tão importante, onde há o começo, o princípio do ensinamento da palavra de Deus. Que ele seja o seu grande mestre no preparo dessas lições e também na aplicação dessas lições em sua classe. Que o seu trimestre seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Até logo e grande abraço.